Mas ontem foi um dia complicado, velho, porque preocupante, tá? Preocupante o que aconteceu com a seleção brasileira. O Diniz vem para uma data FIFA daqui um mês, Túlio, podendo inclusive, com toda essa bagagem que já existe, vir com algo ainda pior para ele. Porque ele pode vir com um vice-campeonato da Libertadores. Vou torcer muito pro Fluminense. Mas imagina o Diniz assumindo a seleção, convocando a seleção para pegar Colômbia fora e Argentina, vindo de uma derrota que com certeza, se ela acontecer, será traumática, porque será em casa, porque será de novo no Maracanã, porque será o Fluminense que ainda não conseguiu Libertadores. Tomara que isso não aconteça por várias razões. Mas ele ainda corre esse risco. Bom dia, Túlio Ligeiro. Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Sim, André. Inclusive, aproveitando esse gancho, isso faz a gente pensar numa daqueles pontos que você estava falando, que é do fato do Diniz ter, nas críticas ao Diniz e em ele ser o técnico da seleção, nesse aspecto dele ter os dois empregos, né? Porque, assim, fosse somente técnico da seleção, ainda que interino, ia fazer o que agora nesse momento? Focar em todos os problemas que a seleção vem tendo, que são vários, em convocação, em estilo de jogo, né? Ia ter tempo para o quê? Parar, analisar essas partidas péssimas que a seleção fez, parar para analisar os jogadores que estão jogando mal, quem pode vir para o lugar, mas não é o caso do Diniz, ele tem aí o jogo mais importante da vida dele pela frente, então ele não vai ter condição de, nesse meio tempo, focar na seleção como a seleção pede, né? Então, assim, é realmente preocupante porque não tá nada, as coisas não estão nada bem, André. Ontem foi uma daquelas partidas que você fica assim, cara, beleza, a gente empatou com a Venezuela. Mas o que foi pior? O empate com a Venezuela em casa da maneira que foi, ou perder para o Uruguai, que beleza, é um adversário muito melhor que a Venezuela, e o jogo foi fora de casa, mas você não deu um chute a gol. O que é pior? O que é mais vergonhoso para a seleção brasileira? Eu fico com o segundo jogo, André, mas eu quero saber de você também. Eu acho que a derrota para o Uruguai foi mais preocupante. Porque o empate com a Venezuela, além da gente ter tido uma ou outra oportunidade para fazer gol, a gente vê que a Venezuela, né, ela se fechou contra o Brasil, ela soube jogar contra o Brasil. O jogo contra o Uruguai é mais o tipo de jogo que o Brasil, por exemplo, vai enfrentar em quartas de final de Copa do Mundo. Não dá pra gente falar que a Bélgica e a Croácia se fecharam pra jogar contra o Brasil. E foram as duas seleções que eliminaram o Brasil nas últimas duas Copas. Então, assim, na hora de jogar o jogo, o Brasil tá perdendo. O Brasil tá perdendo. E sem uma finalização, como você disse. Teve até gente, André, no nosso chat aí, antes mesmo da live começar, que fez uma observação muito boa, né? Porque a gente coloca, seleção joga mal. Aí teve gente falando, não dá nem pra falar que jogou mal, porque não jogou. É quase isso mesmo. De tão bizarro que foi. Você falou muito bem aí sobre as falhas do Diniz, as falhas individuais. E para esse jogo especificamente, eu acho que, assim, o peso fica até muito mais no Diniz dessa vez. Eu acho que os jogadores foram mal, é verdade, só que eu coloco uma parcela maior de culpa dessa vez no Diniz. Desde a convocação até nas mexidas, assim, trágicas que ele foi fazendo ao longo da partida, André. Eu não sei se ele acertou uma substituição. A do Richarlison, então. E aí eu fico questionando. Eu tô de olho aqui nos chats, na vermelhinha, deixa o like aí, e na roxinha. Pra que foram esses caras? André, Rafael Veiga e tal. A panelinha continua a mesma da era Tite. A ponto de perdermos o Neymar machucado e ele colocar o Richarlison. André, ele tinha, pelo menos ali, 3 opções melhores, né? Assim, do que o Richarlison naquele momento. E olha que ele convocou mal. Imagina se ele tivesse convocado bem. Se ele tivesse convocado bem, eu acho que ele teria mais do que 3 opções boas, assim, né?
Pois é. Assim, não dá pra entender. Não dá pra entender. O Diniz foi mal nessa data FIFA. O Diniz foi mal. Eu sou fã do Diniz, tá? De novo, eu fiquei com aquele questionamento. E agora voltei a ter o questionamento. Será que dá tempo dele implementar o que ele pensa do futebol e colocar em prática em datas FIFA? O Profeta tinha me convencido que dava. E eu tô desconvencido agora. Porque, claramente, o Vini não tava na primeira data FIFA, tá? O Vini chegou por último. O Vini ficou aqui do lado esquerdo, como ele joga no Real Madrid. Ele acho que não entendeu direito o futebol de ocupação de espaços, que, por exemplo, o Rodrigo, que estava na primeira convocação, executou. Muitas vezes o Rodrigo estava aqui do lado esquerdo, porque era o espaço que tinha, era a ocupação de espaço, é uma maneira diferente de jogar. Aliás, para não dizer que eu não vou elogiar nada, elogio é uma palavra forte, mas eu vou inocentar, eu vou absolver o Rodrigo, vou absolver o Carlos Augusto, vou absolver Gabriel Jesus, apesar de não ter finalizado, apesar de... E acho que eu vou ficar nisso, viu? E acho que o Ederson, né, não teve culpa. O Ederson... É que assim, foram 2 bolas no gol, as 2 entraram, mas... Acho que o Ederson não teve culpa, mas assim, cara, eu tô preocupado, velho. Eu tô preocupado, porque o Brasil vai jogar agora contra a Colômbia e contra a Argentina.